até voltando um pouquinho nessa questão do internacional, se você puder esclarecer, onde que concorre ali o P&I com o seguro de... Nossa, mas explica aí pra galera. Bom, Termina aí. em linhas gerais, o que é o P&I e o que é o casco? O casco você está cobrindo o bem, Tá. né? E o P&I, ele tá ali dentro do mesmo mercado, mas é o RC. Ah, tá bom. Então, o P&I, em linhas gerais, ele é o RC daquela operação. Tá bom. Tá? E tem cobertura adicional dentro do caso de RC também ou não? Tem. Aqui no Brasil, a gente tem dentro de todas as coberturas, tem as coberturas, produto brasileiro, tá? Tem as coberturas básicas, né? Que são 3, que na verdade são 5 coberturas ali dentro, né? A perda total, assistência e salvamento, que são despesas que ele teve ali numa tentativa de salvar o bem, tá? Então, por exemplo, ele perdeu máquina, precisou chamar um reboque. O custo que ele teve ali para rebocar aquela embarcação estaria no assistência e salvamento. Se regulou, comprovado que a embarcação estava em situação de perigo, estaria coberto dentro da assistência e salvamento. E a varia grossa? A varia grossa é talvez a cobertura mais complicada de se entender e de se regular dentro do casco marítimo. A varia grossa, ela é, em linhas gerais, tá? Um sacrifício que o capitão da embarcação tem autoridade para fazer em nome da aventura marítima. O que é a aventura marítima? É tudo aquele conjunto, né? Embarcação, o armador, o frete, tudo. Tipo, as pessoas também? Ou não? Não. O frete. Então, não tem nada a ver com... Vamos dar um exemplo aqui prático do que seria, por exemplo, um sinistro de avaria grossa. Uma embarcação está navegando, um porta-container. Está carregando ali... até pouco, 2.000 containers. Pegou uma situação adversa e vamos supor que 200 desses containers estão tombando da embarcação, estão adernando a embarcação, estão colocando a viagem em risco. O comandante, ele tem autoridade para jogar aquela carga no mar. Tá. E quando ele faz isso, quando você entra com a sua carga numa embarcação, você está entrando num acordo com todo mundo que está ali. O armador, os outros proprietários de carga, todo mundo. Então, se ele fez esse sacrifício, 200 daqueles contêineres, vamos supor que pertencessem a 10 pessoas. E os outros a 100. Aqueles 90, em conjunto com o armador, vão indenizar esses 10 que foram prejudicados. E aí que entra a cobertura de avaria grossa. A cobertura de avaria grossa no casco é para cobrir a parte referente ao armador. Tá. Entendeu? Então, é uma regulação difícil, porque às vezes você tem muitas partes envolvidas. É uma regulação que demora. Tal. Não é tão comum, mas é uma das coberturas. Aí, quando você passa para a cobertura 2, você pega essas 3 coberturas e adiciona uma cobertura de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil por abarroação. Ou seja, qualquer responsabilidade que você, com a sua embarcação, abarroar a outra. Então, se você causar dano a um terceiro ali, colidindo a sua embarcação com outra, você tem a sua cobertura ali para cobrir os danos que você causou a um terceiro. Inclusive, tipo, portos, se o cara... Aí não. Caraca, aí já é colisão. Bom, vamos lá. A abarroação é quando você colide com outra embarcação. Sim. Tá? Existe uma outra cobertura que aí já está dentro do P&I, que é a responsabilidade civil de colisão contra objetos fixos e flutuantes. Então, se, por exemplo, você colidir com uma boia, colidir com um flutuante, por exemplo, ali um cais, não estaria numa abarroação, estaria numa responsabilidade civil decorrente de colisão contra objetos fixos e flutuantes. Então, é outro bicho. Tipo um iceberg também. Ali você não causou dano a ninguém. Só a si próprio, né? Exatamente. E a última cobertura, que é a avaria particular. A avaria particular é o dano parcial. Né? Pro espelho do... Exato. A pane de máquina que a gente falou, um dano a um outro equipamento. Vamos supor, você
teve algum problema, teve um toque de fundo. Por exemplo, você fez uma avaria no seu casco. Você precisa reparar aquilo ali. Não é a definição de avaria particular, ela acaba confundindo. Ela é qualquer dano que não se caracterize como das outras coberturas. Só que no final das contas, ela é o dano parcial. Né? Então, a sua perda de máquina e tudo isso que sujeito à franquia, você estaria coberto dentro da avaria particular.